Olá, dando continuidade à série de entrevistas publicadas pelo Polêmica Paraíba, a reportagem recebe hoje Dom Manuel Delson, arcebispo da Paraíba desde o ano de 2017. Dom Delson, muito obrigado por receber a equipe do Polêmica Paraíba. Uma alegria muito grande, estou aqui à sua disposição para as perguntas e essa conversa, esse bate-papo, creio que será muito interessante para nós. Eu já começo perguntando ao senhor sobre os desafios. O senhor está à frente da Arquidiocese há quase 3 anos. Quais os desafios desse período? Qual o balanço que o senhor faz? A Arquidiocese é muito grande. São 96 paróquias e obras, instituições ligadas à igreja que temos que acompanhar. Seminário, mais de 150 sacerdotes, incluindo religiosos, e a demanda é muito grande a respeito do desempenho do arcebispo. Tenho feito visitas pastorais, quero visitar todas as paróquias, passando 4 dias em cada paróquia. Estou nesse empenho, eu creio, dando bons frutos, um bom resultado. E é verdade que há na igreja 2 aspectos que nos ocupam muito. Primeiro, da evangelização, da formação cristã, da espiritualidade, da comunicação da palavra de Deus, de conseguirmos fazer com que as nossas comunidades realmente abracem o ensinamento de Jesus Cristo a partir das Sagradas Escrituras, da doutrina da igreja. E esse é um trabalho que exige de nós muito empenho. E o outro é, como é uma instituição dentro do nosso país, cumpre leis, tem a parte administrativa e econômica, social, que nos atinge. Então, são esses grandes desafios. Depois, estamos vivendo um período de muitas crises. Nós falamos de uma crise cultural, de mudança de época, e essa crise cultural vai além de uma crise econômica, de uma crise política, de uma crise religiosa, da perda de sentido da vida, de fé. E então todos nós estamos também assim procurando entender este momento que estamos vivendo, entender o ser humano que está sendo forjado no meio dessas transformações e dar a nossa contribuição do ponto de vista do Evangelho, da nossa fé. Então, não é fácil lidar numa situação complexa como essa, mas estamos procurando fazer aquilo que está dentro do nosso alcance, e eu creio que a resposta das comunidades, das pastorais, dos movimentos é bastante satisfatória. Já que o senhor falou em crise, inclusive eu antecipo uma pergunta. O senhor chegou na Arquidiocese num período turbulento de crise, de críticas, inclusive também com acusações no âmbito judicial. A Arquidiocese acaba de ser inocentada pela Justiça no caso daquele suposto abuso sexual. E não vai precisar, inclusive, mais pagar uma indenização que estava sendo cobrada. Como é que o senhor avalia essa decisão que colocou, que retirou essa culpa, essa acusação da Arquidiocese? Nós cremos que a Justiça tem um papel muito importante em esclarecer os fatos. E a resposta, nesse sentido, em benefício da Diocese, eu creio que nos dá uma certa confiança. O processo ainda não está totalmente concluído, há possibilidade de apelação. Vamos aguardar, os nossos advogados estão acompanhando, mas é uma vitória muito importante, nos dá uma certa tranquilidade. Infelizmente, quando é uma notícia negativa de condenação, os meios de comunicação fazem um alarde muito grande. Quando é uma notícia positiva, a repercussão é bem menor, não há muito interesse, mas agradeço a você a oportunidade de tocar nesse assunto. Mas nós estamos, assim, fazendo o nosso trabalho
e procurando, dentro da lei, né, nos defender, porque isso é justo, que haja a possibilidade de defesa, e estamos neste esforço com a nossa equipe jurídica, e graças a Deus conseguimos estas vitórias, porque foram 2 vitórias neste ano, e esperamos que continuemos com a graça de Deus, esclarecendo os fatos e vencendo também os próximos passos, se houver. Agora, além dessa questão da justiça, da defesa da arquidiocese na justiça, é sabido também que existem processos internos da Igreja Católica quanto a essa questão de acusações contra sacerdotes. Como é que a Igreja lida com essa questão internamente? Já fizemos uma parte de audiência, escutando todos os envolvidos, e agora está nas mãos do Tribunal Eclesiástico Regional, em Recife, esperando também a conclusão do processo civil. Então, nós dependemos também da conclusão do processo para chegarmos a uma conclusão interna. Os fatos denunciados pela Justiça que comprometem a Igreja como omissa, esse aspecto que estamos tentando fazer a nossa defesa. Agora, o aspecto pessoal, por exemplo, do sacerdote que foi acusado de pedofilia e, inclusive, ele morreu, não pôde se defender, é um processo bastante curioso, porque é a Igreja que está respondendo por isso. Alguém pratica algum ato fora do âmbito religioso ou como queira, e a Igreja tem que responder por isso, pelo fato dele ser sacerdote. Nós estamos tomando internamente também medidas de advertência, de orientação dos nossos sacerdotes, mostrando a responsabilidade de cada um, e segundo a orientação do Papa Francisco, que tem sido muito claro, os meios de comunicação têm divulgado bastante a posição do Papa Francisco em relação a essas questões, e eu creio que a nossa arquidiocese está seguindo a risco as orientações do Papa, e não estamos passando a mão na cabeça de ninguém, e com orientações bem concretas, bem precisas, inclusive com documento assinado por todos os padres, que são eles responsáveis por esse tipo de ato se acontecer. E todo mundo está consciente, como ser humano adulto, da sua responsabilidade. A nossa orientação cristã é de muito respeito às crianças. Nós temos muito trabalho na arquidiocese para as crianças, né? De ajudar as crianças a crescer, tirando-as da rua, do domínio da droga, crianças e jovens, fazendo esperança, a obra social do Padre George, o Padre Xavier da Pastoral do Menor, a Pastoral da Criança, para citar alguns exemplos, e é o empenho, o esforço para defender a criança. Como é que nós, como igreja, vamos fechar os olhos a qualquer tipo de abuso a criança, a menores? De forma alguma, não temos essa visão, e, ao contrário, quem praticar qualquer ato contra menores, contra crianças, deve ser denunciado, como o Papa pede, pela própria Igreja. Chegando ao nosso conhecimento, essa é a nossa posição. Por falar no Papa Francisco, recentemente ele comandou o Sínodo da Amazônia para discutir questões relativas à Igreja na região da Amazônia. Inclusive, falou também sobre a questão do celibato, a possibilidade de abrir a possibilidade dos padres casarem ali na região da Amazônia por uma necessidade da Igreja, inclusive. Que avaliação o senhor faz do Sínodo da Amazônia e também desse tópico específico que foi discutido lá? O Sínodo da Amazônia tem uma visão bem ampla da evangelização naquela região, do papel da Igreja, e também na dimensão social, a questão ecológica. A Amazônia tem um papel muito importante para o Brasil, para o mundo, né? Quando se fala de
preservação da natureza, da floresta, que purifica o nosso ar que nós respiramos. Então, a contribuição da Amazônia é muito grande. Então, foram abordados vários aspectos da cultura, da dimensão social, política, da Amazônia, que não é só a Amazônia brasileira, mas são 9 países envolvidos na área da Amazônia. E a preocupação dos bispos é grande, porque a grandeza da Amazônia, as comunidades estão muito distantes umas das outras, e os sacerdotes não podem se deslocar com muita facilidade para chegar àquelas comunidades ribeirinhas, tão distantes no meio das florestas. Temos que encontrar um jeito da igreja marcar presença próximas a essas comunidades, e uma proposta foi esta, de ordenar homens casados, pessoas que já estão aí, que já são ministros extraordinários da Eucaristia, pessoas que já têm uma liderança na comunidade, ter uma certa preparação, e a igreja poderia ordená-los para celebrar a Eucaristia e para coordenar essas comunidades. Então, alguma novidade deve sair no documento do Papa. O Papa recebeu as proposições do Sínodo e esperamos que tenha alguma coisa bem concreta para dar resposta a essa realidade da Amazônia. O celibato para a igreja é um dom, e a igreja não vai acabar com o celibato na igreja, mas em certas situações a igreja pode abrir para atender à necessidade religiosa da evangelização. Já temos experiências em outras partes do mundo, na igreja oriental, que os sacerdotes são casados. Outro assunto que também está sendo debatido no âmbito da Igreja Católica são os protestos no Chile, onde algumas igrejas estão sendo vandalizadas e imagens religiosas, inclusive, sendo quebradas, o que está causando revolta em muitos católicos. O senhor como é que vê essa questão? Qual o papel da igreja nos protestos do Chile? Olha, a situação é caótica, a situação política do Chile. Há, vamos dizer, uma revolta da população que não está sendo atendida nas suas reivindicações, trabalhos, salários e atenção social. E é um direito do povo exigir dos seus governantes. Agora, o modo como se faz isso, como está acontecendo no Chile, é bastante estranho. E o desrespeito às pessoas, porque aí a destruição do patrimônio da cidade, inclusive do patrimônio religioso, de igrejas, profanação das nossas igrejas. Então, quem é religioso, quem é católico, fica muito triste com essa situação. Há quem diga que são pessoas que não têm fé em Deus, são pessoas comunistas, são pessoas... mas o respeito pelo sagrado, pelo outro, deve estar presente em toda a cultura, e se alguém pratica isso, esses atos de vandalismo, como é que pode depois propor uma saída justa para um país, uma política diferente de respeito, de justiça, se eles não são capazes de conviver com o diferente, com respeitar o diferente? Nós hoje falamos que estamos num mundo plural, de muitas culturas, muitas concepções, e o mais indicado é o respeito na convivência com o diferente. Então está faltando isso naqueles que estão promovendo essas revoltas lá no Chile, e esperamos que passe o quanto antes e que as pessoas entendam que não é esse o caminho, que não é esta a solução para um país aqui, nosso vizinho da América Latina, da América do Sul, e que tem promovido realmente danos grandes às nossas igrejas, muitas ofensas. Nós nos sentimos atingidos também por essas profanações. Então, é um terror mesmo contra as nossas igrejas, e a gente fica, será se daqui para frente vai ser assim? Já vi algum comentarista dizer que as coisas no mundo
é daí para pior. Então, nós estamos chegando realmente no momento de uma crise das maiores que a humanidade já enfrentou.